Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 9, ele nos dá algumas instruções práticas para a vida em geral, que servem também para a vida cristã. Ele começa o capítulo 6, o verso 1, dizendo: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine-se os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Os que estão sendo instruídos na palavra, partilhem todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto tiver oportunidade, faça o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É interessante que Paulo nos dá aqui pelo menos 8 instruções bem práticas. A primeira delas é: cuidem daqueles que caírem e busquem a restauração deles. Muitas vezes nós temos a mania de, quando alguém erra, nós queremos falar: não, deixa para lá, não vou fazer mais nada. Não, muito pelo contrário. Quando você sabe que alguém erra, cuide dele, ajude-o. Segunda coisa, cuide-se de si mesmo, para que você também não caia. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuidado, para que não caia. Pense, não é aquele que está de pé, não. Muitas vezes nós já caímos, mas pensamos que estamos de pé. Por isso, cuidado. Terceira coisa, ajudem-se mutuamente. Carreguem as cargas uns dos outros. A vida pode ser muito mais leve se eu ajudar o outro enquanto ele estiver com seus fardos e ele me ajudar enquanto eu estiver com os meus. Ninguém carrega fardo a vida o tempo inteiro. Nós sempre temos tempos e tempos, por isso a ajuda é tão necessária. Não se iludam achando-se melhor do que os outros. Se tem algo que nós precisamos ter, é a consciência de que nós não somos nada. Aquilo que porventura somos, nós o somos pela graça do Senhor. Nada temos de nós mesmos. Não podemos acrescentar um dia à nossa vida, não podemos fazer o sol parar, não podemos nos curar, nada disso. Nós dependemos de Deus. Seja criterioso, mas apenas consigo mesmo. Muitas vezes nós somos muito criteriosos com os outros. Nós somos muito de medir a vida dos outros e ficar: não, esqueça a vida alheia, olhe para a sua. Se nós olharmos para a nossa vida, se nós formos criteriosos para conosco mesmo, nós seremos melhores e não afetaremos a vida dos outros. Outro fato interessante que Paulo nos diz nesse texto: cuidado, não se compare com os outros. Mas eu sou melhor do que os outros. Lembre-se, o nosso alvo é Jesus. Então nós temos que sempre olhar para Jesus e sempre querermos ser mais parecidos com Jesus. Ou seja, esse é o nosso alvo, esse é o nosso ideal. Paulo diz ainda o seguinte: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma lei que ela é cruel, mas extremamente verdadeira. É o que nós brincamos e chamamos de lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. É impossível você semear arroz e colher trigo. É impossível você semear trigo e colher cevada. Se você semear arroz, você colhe arroz. Se você semear cevada, você colhe cevada. Se você semear o bem, você colhe o bem. E se você semear o mal, você também vai colher o mal. Quando você é uma pessoa gentil com as outras pessoas, você recebe gentileza. Quando você é cordial com as outras pessoas, você recebe cordialidade. Mas quando você é rude, estúpido, é exatamente como você vai ser tratado. E Paulo termina o texto dizendo o seguinte: faça sempre o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Faça o bem a todos, não importa quem.
Mas muitas vezes nós fazemos o bem para os de fora e nos esquecemos dos de casa. Façam para todos, mas também para os de casa. Que Deus nos abençoe. Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá. Fique com Deus.